O Vaticano criou, lá no século XVI, um centro de estudos astronômicos. Aliás, esse centro de estudo astronômico está de pé até hoje, premiadíssimo. Então, mais uma mentira, mais uma prova de que é mentira essa história que a Igreja Católica era contra a ciência. Então, por que ela criou um centro astronômico lá no século XVI? Ao ponto de as 30 primeiras crateras que foram estudadas na Lua, então, o homem estudando a Lua, as 30 primeiras crateras levam o nome de 30 padres. São 30 padres jesuítas que deram nome às crateras das 30 primeiras crateras estudadas da Lua, né? Ou seja, não tem como negar, né? A Igreja Católica estava presente nessa evolução da ciência. Acabei de dar esse exemplo, mas por falar de padre jesuíta, a gente já falou de um, mas falando de outro. Padre Guido, o padre James Macelweyne, ou Macelweyne, ele tem uma importante colaboração também para a ciência. Conta para gente. É mais um padre, né? Padre jesuíta, né? Da ordem da Companhia de Jesus, e dedicou os seus estudos no campo da sismologia, exato, né? Ele estudou os movimentos da Terra, os terremotos, inventou até um aparelho que podia ajudar a entender quando estava para chegar um terremoto, né? E foi ele que apresentou esse modelo e escreveu, inclusive, vários livros referentes ao interior da Terra. Então, o padre James Macelweyne, ou Macelweyne, que foi um importante estudioso do ponto de vista da sismologia. Sismologia, aquela ciência que estuda os terremotos, né? Inclusive, essa ciência era tão vinculada aos jesuítas que a sismologia, no início, era chamada a ciência dos jesuítas, né? O estudo dos terremotos era associado, então, aos jesuítas. A ciência dos jesuítas, antes de ser conhecida como sismologia. E esse padre é o principal nome entre esses sismólogos, né, que estudaram sismologia. Exato. Agora, Padre Guido, já ganhando tempo aqui... Mas bom dizer, falando disso, né? Até o Observatório Astronômico do Vaticano é chamado Observatório dos Jesuítas, não é chamado do Vaticano, porque são eles, até hoje, os padres jesuítas que se dedicam aos estudos do universo. Ao ponto de, como eu acabei de dizer, de dar nome às 30 primeiras crateras estudadas na Lua, leva o nome de 30 padres jesuítas. Agora, eu queria que o senhor falasse de um xará do senhor, um outro Guido aí da história. E você, meu amigo, você que é músico, você conhece as notas musicais, né? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, sol. Bom, quem não conhece, né? Qualquer criança conhece as notas musicais. O que tem a ver o seu xará, um outro Padre Guido, e essas notas musicais? Oh, insomma, il xará, perché era o Guido, l'italiano Guido, d'Arezzo. Arezzo è una cidade no centro da Itália, não muito longe de Florença. E este foi um monge italiano que inventou a escada musical, né, das notas do, ré, mi, fá, sol, lá, si, 7 notas musicais. Só que a primeira nota dó era no começo ut, mas de onde é que veio este estudo, que depois foi conhecido no mundo inteiro? Ele notou que o hino dedicado a São João Batista, na véspera da sua festa, isto é, no dia 23 de junho, o hino, que faz parte do breviário em língua latina, a cada frase aumentava de um tom a primeira letra. É daí que ele teve a ideia de formular a escala musical. Eu sei até de cor. Veja como é que o hino diz o seguinte, em língua latina. Então, faz o seguinte, diz bem devagar para que as pessoas identifiquem as notas musicais no texto, Padre Guido. Vamos lá. A primeira, repito, que em vez de ser dó era ut. Ut. Ut queant laxis. Já foi ut. Ré sonare fibris. Nota ré. Mi-ra gestorum. Nota mi. Famuli tuorum. Nota fá. Solvet polluti. Nota sol. Labi reatum. Nota lá. Sante Ioannes, S-J. O si antes era san. San, exato. Por isso nós temos esta ut, ré, mi, fá, sol, lá, si.
sem saber que no mundo inteiro seria usada esta escala de musical. Interessante que entre o Mi, Mira gestorum e Fá, Muri, Mi Fá, como também entre o Santo Johannes e o Dó, o Ut, tem um semitom, em vez de ter um tom. E esta escala é usada até hoje em todos os instrumentos de uma qualquer orquestra sinfônica, dos instrumentos até mais simples, até um belo piano, eu toco piano também, né? Usamos até hoje esta escala musical composta por Guido d'Arezzo, que, repito, era um monge italiano. O padre Guido d'Arezzo, esse monge italiano, então, que criou a escala musical, ele viveu na passagem do primeiro milênio, Sim. né? No ano 900 para o ano 1000. Ele nasceu em 992, morreu em 1050. Então, quer dizer, já faz 1000 anos, mais ou menos arredondando aí 1000 anos, que ele inventou essa escala musical. Só um comentário rapidinho, Padre Guido. O senhor bem disse que o dó chamava ut. Sim. É que em língua latina, depois foi adaptado para o dó, para que ficasse mais fácil com uma vogal no final, para que fosse pronunciada de maneira melodicamente, musicalmente mais interessante. Mas, por exemplo, em algumas línguas, o dó continua chamando ut. Em alemão não é assim, Padre Guido? Na Alemanha continuam cantando ut, re, mi, fa, sol, la, si, do, ut. Ut, sempre com a palavra ut, certo? E ao passo que nos demais países do mundo virou para o dó. Isso aconteceu também com o si, que era de san, por causa de santo, né? Por causa de São João. Então, também depois adotou o si para que terminasse numa vogal também, para facilitar para a língua latina. Agora, meu amigo, você é músico, você toca aí seu violão, você toca seu piano, você se depara sempre com essas notas musicais, desde criancinha cantando do, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, etc. E você não sabia que foi um padre que inventou essa história toda, e muito menos que ele inventou baseada numa oração a São João, né? Como o padre acabou de explicar.